Assim, os caras já inventaram, na época eleitoral, botaram um ator pornô gay e falaram que era eu, pô. Assim, esse nível que os Foi caras dali que surgiu o negócio de chupetinho, entendeu? caralho? Foi. Ele odeia trans. Você tá lá falando assim, pô, não sei o quê, eu sou a Nicole e tal. Você não tem receio disso acabar te atrapalhando? Tipo assim, o gay vai começar a falar, eu não quero esse cara. Esse cara é contra mim. O trans vai falar, esse cara quer me matar. Usa brinco. Já usei também, já usei alargador pequenininho aqui, ó. Meu orelha, inclusive, dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver. Então. A história de, tá vendo, precisamos regular, não dá pra dar liberdade pra todo mundo. O que eu sinto, de que a liberdade de expressão, você tem que dar a condição de ser debatida, porque todas as vezes que ela foi suprimida, o diálogo, a conversa, tipo assim, isso é certo, isso é errado, sempre dá mais merda. Fala galera, hoje vamos reagir à entrevista que o Nicolas Ferreira deu ao canal Achismo do Maurício Meirelles. Nessa entrevista a gente vai verificar algumas cascas de banana que o Maurício Meirelles colocou para o Nicolas, mas ele de forma contundente e sábia, ele conseguiu responder todas as perguntas aí capciosas desse entrevistador. Vamos lá conferir no vídeo de hoje. Você é um cara que tá com 28 anos, você é um cara que, porra, viralizou recentemente de novo. Você viralizou com o negócio do Pix. Sim. Você viralizou agora com a fala do Lula. Na verdade foi o Lula que viralizou e você, né, faz o react e tal. Eu queria saber assim, como é que fica na tua cabeça, cara, essa questão de, ao mesmo tempo que você é um político, você tem que ir no podcast. Aí o podcast fica 3 horas, eu vou ficar te enrolando. E nesse momento tá acontecendo lei. Tem coisa acontecendo em Brasília. E aí amanhã você vai estar no Super Pop. Como é que funciona a tua divisão? Sei lá eu. O cara voltou 17 anos atrás. Sei lá, desfile de lingerie, você tá lá. Na primeira pergunta já deu para a gente perceber como o Maurício Meirelles ele vai conduzir essa entrevista de forma capciosa. Vamos conferir as respostas do Nicolas. Não sei, como é que funciona essa tua cabeça? Como é que funciona essa divisão? Qual a importância desses lugares que você tem que ir no debate público ou não? É, porque eu vejo que antigamente os políticos ele tinha a praça pública, né? Lá atrás, né? A praça pública eles falavam com todo mundo. Hoje em dia a praça pública é a internet, cara. Assim, quem me ataca fala, só fica na internet ou só faz vídeo, mas que político hoje não usa rede social, pô? Entendeu? Que pessoa, né? É o meio de você comunicar com as pessoas. Por exemplo, esse mês de agora, há 30 dias, o meu perfil só no Instagram deu um alcance de 1,5 bilhão de visualizações. E a internet hoje, pra mim, mal, ela é muito mais do que somente um preciosismo meu de tipo, vou cuidar da minha rede pra ter muitos seguidores e ser famoso. Não, é minha defesa, cara. Eu não tenho mídia tradicional, eu não tenho ninguém comigo. Por que você não tem mídia tradicional? Cara, porque eu acho que as mídias, elas, principalmente, pode citar aqui? Não, pode, assim, tipo, sei lá, Globo, por exemplo, elas têm um viés mais de esquerda. Mas as outras não têm um viés também mais conservador? Mas aí que tá, quais, assim, por exemplo, eu nunca fui chamado pra ir, por exemplo, no SBT, assim, em algumas outras, então, e de audiência a Globo, eu acho que é a maior, É um né? canhão, sim. Então, assim, poxa, se eles fizerem um documentário sobre o Fantástico, o Nicolas é isso e aquilo e tal, como que eu me defendo? Então, a minha rede social eu uso muito pra isso. Então, tanto o podcast quanto, enfim, as entrevistas, eu acho que é uma prática, cara, que para você poder divulgar o seu trabalho, pra você se defender, você esclarecer as coisas, né? Igual o seu podcast chama Achismos. Hoje eu não tenho dúvidas que as pessoas me montam através de achismo, através de manchetes, através daquilo que ela escutou da boca do fulano. E vice-versa, é o que a gente estava falando antes de começar. E vice-versa. Então esses locais aqui é bom para a pessoa me conhecer, tirar, enfim, a opinião dela sobre mim. Não, gostei dele nesse ponto. Então, mas voltando nisso que você está falando, tá. Bem, pessoal, a gente percebe a importância das redes sociais, né? Porque, primeiro, a mídia tradicional, a Globo Lixo, principalmente, né, é uma propagadora de fake news. E quando se trata de direita, a Globo Lixo sempre vai estar denegrindo a imagem dos políticos de direita, né? Entendo. Aqui você vai dar, de alguma maneira, uma versão de 1 hora, sei lá, que dá pro cara entender você. Sim. Mas o Twitter tem 140 caracteres e vai cair no achismos. Isso não te prejudica? Porque quando você tá viralizando com um corte, uma coisa é essa entrevista inteira. Sim. Vai ter um corte nesse momento, nessa entrevista, que eu vou chegar e vou falar um negócio que pode ser prejudicial pra você. Sim. Isso vai cair na boca da oposição. Como que... E vice-versa. E tu também vai usar o da oposição pra você também, Não, mas né? quando você tá numa guerra, você não pode querer falar assim, eu não vou tomar nenhum tiro, eu tô aqui pra poder não sofrer danos. Cara, eu sei a guerra que eu tô enfrentando e principalmente eu sei o inimigo que eu tô enfrentando. Assim, os caras já inventaram, na época eleitoral, botaram um ator pornô gay e falaram que era eu, pô. Assim, esse nível que os Foi dali caras que surgiu o fazem. negócio de chupetinho, Entendeu? caralho? Foi.
Pois é, pessoal, o nível mais baixo que a gente consegue perceber nessa política imunda do Brasil, né, galera? Os caras, eles não conseguem trabalhar no campo das ideias, o que que eles fazem? Eles partem pro ad hominem, né? Ou seja, começa a bater na pessoa, não tem a maturidade intelectual, política para estar discutindo no campo das ideias e começa a tentar destruir a imagem do político. Então, assim, o que que acontece? Eu sei quem que eu tô lutando. Então, eu não posso achar que eu tô indo pra uma guerra, que eu vou dar tiro, que eu sou um cara, enfim, que é rápido e tal, que eu sou uma ameaça pro inimigo e eu não vou sofrer danos. Então, eu sofro, sim, danos de mentiras, danos de manchetes enviesadas, igual. Esses dias mesmo saiu uma manchete falando: Nicolas gasta 110 mil em anúncios com seu curso. Tipo, mas é dinheiro meu da minha empresa, não tem dinheiro público nisso. Mas o que que eles querem induzir a pessoa? Ah, teve recurso público, ou talvez é um dinheiro ilícito. Então, assim, eu tenho que combater tudo isso. E, óbvio, eu me coloco, digamos assim, em uma situação de risco de estar aqui, Sim. alguém fazer um corte e, Nicolas falou que é contra o nordestino, é contra o negro, que ele quer matar gay. Meu irmão... Sim, sim. Você falou um negócio que é uma coisa de proteção. O Bolsonaro fazia muito isso também, né? Ele usava a própria rede e tal. O Pablo Marçal, porra, né? Você teme algum momento assim do tipo, cara, minha rede social ficar maior do que de fato o que eu quero ser? Porque imagine quando você entrou no Congresso, você falou, cara, eu quero mudar coisas, quero melhorar coisas. Sim. E de repente você se torna o cara o polêmico. E você queria ser só o cara que quer colocar, não sei, uma pauta em voga. Sim, aí que tá, bicho. Muitas vezes o time não consegue controlar o torcedor, entendeu? Você não consegue, pô. Meus eleitores, assim, enfim, ou quem me acompanha, vai falar alguma coisa sobre mim, vai dar uma opinião, vai me taxar de alguma coisa que talvez eu não seja. Igual os caras falam, não, você é o líder da direita jovem. Eu lidero quem, bicho? Eu tenho 28 anos. Eu não acho que jovem tem que liderar nenhum outro jovem, assim. Eu costumo ler só gente morta e assim, escutar só gente morta também, porque eu acho que as pessoas têm mais experiências do que eu. Até porque você vai errar em algum momento, Com o cara vai certeza, cagar. cara. Entendi, E eu não sim. quero me colocar como líder de nada. Então, assim, as pessoas vão colocar isso. Mas eu acho que o que manda muito, Maurício, é a sua postura e a forma como você toca as coisas. Eu nunca me coloquei, por exemplo, numa posição maior do que eu acredito que de fato é o líder da direita, que é o Bolsonaro. E eu nunca me coloquei, nunca me coloquei também com mais experiência do que o Lula. Por mais que ele é meu inimigo, talvez o cara fale, o Nicolas é o mais votado, com certeza ele se acha melhor do que o Lula em aspecto de experiência política. Claro que não, meu amigo. O cara tem 40, 50 anos só de vida pública aí. Então, assim, eu sei reconhecer essas coisas. Agora, não tem como controlar, cara. Legal isso aí que você falou, porque assim, é aquela coisa, né? Por exemplo, eu comecei a comédia, o cara começa a fazer uma comparação, o Danilo é melhor do que você. Eu falo, cara, mas eu não tô competindo com o Danilo. E a pessoa começa a ter, tipo, digamos... Eu mesmo acho o Danilo melhor que você. Eu também acho. Não, mas eu acho. Tô brincando. Não, mas é aquela coisa, assim, do tipo... A torcida cria um ambiente que não tá acontecendo. Sim. As pessoas no Twitter é mestre nisso, cara, em querer jogar um contra o outro. De uma coisa que você, assim, nem tem rixa, cara. E aí que eu ia te isso. perguntar, tudo bem, só que você tá lá no Twitter, igual eu tô. Sim. Só que eu sou um comediante, eu posso falar merda, eu posso mandar todo mundo no cu. Só que você tem a tal da liturgia. Eu pago o seu salário, Nicolas. Sim. Você tá xingando o menino que... Como fica isso pra você? Às vezes você não olha e fala assim, porra, cara, eu tô deixando esse, não poder, mas essa raiva me contaminar, e você tem 28 anos e no futuro você vai falar, bicho, porra, eu vou virar... falar, isso não me contamina, velho, de verdade. Esses ataques não mudam uma vírgula no meu dia, assim. Eu não chego e fico em casa, poxa, velho, o usuário 2467... Não o usuário, mas puta, estão fazendo agora um vídeo pornô gay e puta, pode cair mas errado. Aí que tá, eu aprendi a todo limão fazendo limonada, bicho. Os caras agora recentemente, depois do meu vídeo viral, falaram assim, nós temos que queimar esse menino. Temos que descredibilizar ele de alguma forma. Nós vamos atacar ele como? Chamando ele de viado. É homofobia do bem, né? Aí pode me chamar de viado. Aí eles ressuscitaram vários vídeos, vários tweets meus antigos, deu falando, tô sem crédito, amor, e vou cantar Miley Cyrus, One Direction. E aí começou a fazer isso, eu falei, velho, é isso que vocês têm pra poder me atacar? Tipo... Pra vocês verem, né, pessoal, quão baixo é a esquerda. E esse modus operandi da esquerda é generalizado. Quem lembra da época do vídeo? Vídeos, imagens e tweets do Nicolas do ano de 2012. Eles resgataram todo esse acervo, jogaram na internet para poder atacar o político. Porém, o mais interessante, como a gente percebeu aí, o Nicolas ele é um cara inteligente, ele é um cara maduro, né? Apesar dele ter uma pouca idade. Justamente por conta que ele consegue atenuar o ego. E o ego é o principal inimigo, sobretudo no campo político, né?
de viados, sendo que nem eu sou, ou seja... E assim, cara, Maurício, talvez as pessoas, né, acham que eu vim de um berço de ouro, que minha família era de políticos, e aí eu me tornei político pela influência do meu pai. Cara, não existe isso. Eu nasci numa favela chamada Cabana, assim, dificuldades, minha família toda, meu pai nasceu no Buraco da Coruja. Então, assim, em 2003, a favela onde eu nasci, a Cabana, era a mais perigosa de Minas Gerais, cara. Assim, era pra você sair da escola, ter tiroteio. O meu tio, infelizmente, era envolvido também em tráfico, morreu, não por conta disso, mas enfim, Jesus levou ele de uma forma bem tranquila. Então, assim, as minhas amizades são amizades que não tem esse mimimi. Então, cara, pra me pilhar, tipo, eu não sei o nível que tem. Aí você tá falando da sua trajetória, Sim. que você é um cara que, pô, você cresceu num lugar mais hostil, Sim. certo? Aí, beleza. Só que hoje você tem 28 anos, colocam você como uma liderança. E agora, querendo ou não, cara, tu tá numa guerra e tu tem que lutar nessa guerra. Sim, não dá pra eu recuar mais, é um caminho sem volta. E aí, ao mesmo tempo, você deve ficar pensando assim, porra, cara, mas eu não queria falar isso, mas eu tenho que falar porque o PL pediu pra eu falar. Se eu não falar desse jeito, o outro vai... Essa pergunta do Maurício Meirelles é muito boa e presta atenção na maneira como o Nicolas ele vai responder. Sinuca, né? Já. Então você sabe que nem sempre você se coloca na situação de sinuca. O teu inimigo ou o teu adversário te Vai coloca te na jogar sinuca. situação de sinuca. Então, assim, na política existe isso, e é do jogo, exatamente. Tem algumas vezes que você, enfim, dá um voto ali meio, sabe, tampando o nariz, você precisa compreender que nem tudo é o ideal, e na vida eu acho que é assim também, pô, você tá no ambiente de trabalho, nem sempre você vai poder falar o que você quer. Ah, tá, você é ser honesto a todo tempo, a sua avó te dá uma meia, você fala, ô, vó, obrigado que você me dá uma meia pela 10ª vez. Não, o que você quer falar? Pô, vó, meia de novo. Mas você preza pelo sentimento dela. Então, assim, na política, também você tem uns pesos e contrapesos, momentos que realmente você não vai tomar a decisão perfeita, até mesmo porque não é atingível. Então não tem como ser um puritano, pô. Você tá... O caso mais emblemático que a gente consegue dar como exemplo aqui foi a eleição para a presidência da Câmara, né? A pretensão de voto do Nicolas era pro Marcel Van Hatten, né? Porém, através de conversas feitas com o Jair Bolsonaro, ele optou por votar no Hugo Mota. Uma matéria-prima para trabalhar, que primeiro, não foi você que escolheu, eu não escolhi quem vai trabalhar comigo, que são os deputados e nem senadores. Sim. E muito menos o presidente, enfim. Então você tem que trabalhar. Cheguei no trabalho, é isso aqui que eu tenho para trabalhar. Como que eu vou trabalhar com isso? Aí já a escolha é minha. Só que isso não pode ferir um teto meu, que são os meus princípios, que são os meus valores. Então sim, óbvio, muitas das vezes eu sou colocado em sinuca, tem que falar, pessoal, tem que seguir aqui. Pra não falar o termo hipócrita, o que você acha que tu imaginava que você entrou ali e falou, cara, realmente, agora eu tô começando a entender esses caras daqui Cara, também. você se sente, eu acho que é igual um policial quando entra, assim, né? Tem o desejo de mudar as coisas, de prender vagabundo, e sabe mudar a segurança do seu estado. E aí ele se vê com algumas travas que não depende dele. Entendeu? Então eu senti meio isso. Falei, cara, não depende de mim. Eu posso ser o cara mais correto, o cara mais corajoso, o cara mais honesto, assim, tentar fazer meu trabalho da melhor maneira possível, mais transparente. Pô, eu tenho resumo mensal do meu trabalho no meu Instagram, os projetos que eu já protocolei, os que eu tô fazendo, as medidas que eu tomo. E ainda assim, você vai ver que você fala assim, caramba, por que a coisa não anda? Porque não depende de você. Engrenagem é um monte de coisa. Não O que é é essa engrenagem, Nicolas? Cara, a engrenagem são pessoas de poder em locais de poder. Então, assim, o judiciário não está na minha mão. Então, por exemplo, durante a pandemia, por exemplo, o ministro do STF decidiu que a polícia não poderia adentrar na favela para fazer a operação no Rio de Janeiro. Pô, isso não depende de mim. Porque se eu tomar alguma medida lá dentro do Congresso, primeiro vai demorar pra caramba, porque pra poder fazer coisa boa, demora pra caramba. Pra poder fazer sacanagem, corrupção, vapt-vupt. Então não depende da gente, sabe? Vai depender de uma decisão do juiz. E hoje, infelizmente, tudo tá concentrado num poder só, que é o poder jurídico, cara. O que eu mais escuto lá na Câmara, assim, nos corredores, é tipo, tem que torcer pra cair no juiz tal. Tipo, isso descredibiliza a justiça, porque, poxa, a justiça devia ser imparcial, cega, né? E aí você fala, pô, ainda bem que caiu naquele juiz. Caramba, por que ainda bem? Quer dizer, então que... Dependendo do juiz, tem uma lei diferente. Dependendo do juiz, você tá ferrado ou você tá liberado. Sim. Você é um cara que cai... Aquela coisa que eu tava falando no começo, que cai na coisa do tipo assim, ele odeia trans. Porque se você tá ali numa peruca... Tô falando o corte, não tô falando o que você discursa. Você tá lá falando assim, pô, não sei o quê, eu sou a Nicole e tal. Eu entendo que aonde você quer atingir, mas como você é um cara que teoricamente fala pra todo mundo, não pode ser direita ou de esquerda, você fala, você é representante do povo.
Você não tem receio disso acabar te atrapalhando? Tipo assim, o gay vai começar a falar, eu não quero esse cara. Esse cara é contra mim. O trans vai falar, esse cara quer me matar. Como isso entra pra você, já que você é um cara que diz tá querendo fazer pra todo mundo? Cara, longe de me comparar, obviamente, com ele, ninguém é comparável a ele. Mas, cara, o cara mais perfeito que já passou aqui nessa terra, no fim das contas, botaram ele numa cruz e mataram ele por nada. Ele foi o cara que, poxa, defendeu a prostituta, que falou pra você amar e orar pelo teu inimigo. Então, no meu caso também, e principalmente sendo cristão, qual é a chance de eu achar que esse mundo vai bater palma pra mim a todo tempo, vai me compreender ou não vai me perseguir? Eu vou ser perseguido por questões não somente justas. Tipo assim, o cara tá fazendo bem e tem gente lá perseguindo ele. O cara tá lutando contra o crime organizado e o crime organizado tá contra ele. Isso é uma perseguição justa. Mas vai ter também perseguição injusta, cara. De eu tá fazendo uma coisa certa, nego vai mentir, vai me perseguir e eu tenho que estar disposto a isso. Você, às vezes, é maior do que um país, como é o caso do Kanye West, ou como outras pessoas. Como você vê isso, ô Nicolas? Cara, eu acho que o Kanye West está sendo usado para poder os caras que querem fazer censura utilizar ele como que é um extremo, é um cara que tipo, pô, só tem um Kanye West, só esse cara que tá vendendo camisa, né, dessa forma e pagando o Super Bowl dessa forma. Eles estão usando ele para poder voltar toda a história de tá vendo, precisamos regular, não dá para dar liberdade para todo mundo. O que eu sinto de que a liberdade de expressão, você tem que dar a condição de ser debatida. Porque todas as vezes que ela foi suprimida, o diálogo, a conversa, tipo assim, isso é certo, isso é errado, sempre dá mais merda. Então, tipo, pra mim... Porque tem um controle autoritário. Exatamente. Então, assim, pra mim, você tem que dar a possibilidade das pessoas discutirem o que elas quiserem. Mais uma vez, eu acho que tem que tratar esse tema com a gravidade que ela exige. E não do jeito que os caras fazem, tipo, você é censurador, você defende a liberdade. E geralmente é tipo, todo mundo que tá do meu lado é liberdade, todo mundo que tá ao contrário é censura. Eu acho que as pessoas têm que ter um equilíbrio, isso é muito difícil agora. Por que tudo isso deságua? Mais uma vez, porque as pessoas não estão centradas em se melhorar, cara. Tipo assim, sabe, de serem equilibradas nas suas opiniões, nas suas... E aí vai virando essa bola de neve, cara. O ser humano é uma merda nesse sentido, assim, sabe? Mas usa brinco. Já usei também, alargador pequenininho aqui, ó. Meu orelha, inclusive, dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver. Então. Agora, o que a gente vai perceber? Uma sequência de perguntas feita pelo Maurício Meirelles, perguntas capciosas, para tentar, de certa forma, descredibilizar a imagem do Nicolas. Porque hoje ele é um político renomado, ele tem uma grande força na Câmara, também uma grande influência. Só que no passado, o Nicolas ele tinha um comportamento diferente, como esses que serão citados aqui na pergunta. Vamos lá analisar. Já usei, bicho. Mas assim, confesso que não usaria mais, óbvio, não uso, né? Meu filho também, eu ia aconselhar ele, velho, não faz isso. Já tive piercing aqui, pô. Isso quando? Você tinha quantos anos? 2008. Mano, do nada, eu tinha 12 anos. Eu fui lá, minha mãe foi colocar, minha mãe, bizarro. Minha mãe foi colocar aqui o piercing. Falei, pai, posso colocar? Meu pai sempre confiou em mim e falou, você quer mesmo? Falei, quero. Aí, colocou. Só que aí depois de 3 meses, meu pai recebeu uma promoção pra viajar pra França e morar lá. Aí eu fui também, e aí chegou lá, velho, na escola britânica. Tipo, tal, tudo mais fino, que top, tal. E no finalzinho, o cara, inclusive, aí, tem que tirar. Putz, eu tinha nem cicatrizado, velho. Mas foi uma dor assim. Que louco, não sabia disso. Aí tirei, velho. Mas eu tenho fotinha com... Entendi, mas você acha que você se tornou conservador assim quando você entrou na vida adulta? Ou você... Todo moleque é realmente... Não, mas eu não acho que o estereótipo te faz assim, cara. Eu acho que, pessoal, essa discussão aí, todo mundo passa por transformações. Seja no lado físico, conceitual, intelectual... Em algum momento a gente tinha uma opinião no passado que agora a gente mudou. Todo ser humano, ele vai ter essa transformação. Todo ser humano, ele vai perceber aí que alguma opinião que ele teve no passado era errada, que agora ele tá praticando as ações certas. E não seria diferente aqui com o Nicolas, né? Óbvio que você tomar algumas decisões da maneira que você se veste, se porta, fala sobre você, sabe? Do tanto que, assim, cada local tem o seu jeito de ir. Você não vai num tribunal de bermuda, você não vai na missa enfim, de chinelo. Eu acho que sua vestimenta, a maneira que você se porta, fala muito sobre você. Sim. Agora, que isso te define, eu acredito que não. Então, o que eu vejo, cara? Não é que eu me tornei mais conservador ao longo do tempo. Eu sempre tive, cara, assim, medidas mais conservadoras. Igual eu te falei, no sentido, por exemplo, de medir relacionamento, sim.
assim, de arriscar coisas. Ah, não, vou ficar chapado ali nas festas de 15 anos, né? Que todo mundo vai nas festas de 15 anos e tal. Já errei, conta exclusivo no meu livro, que eu já fiquei bêbado na festa de 15 anos, passei mal, foi uma vergonha do cacete. Porque tem a coisa de experimentar você sendo jovem também, aquela coisa. Não Sim. necessariamente que é necessário fazer isso, mas. Sim. Tu é São jovem. experiências. São né? experiências. Não. E outra coisa, é impossível você criar um ser humano, cara, completamente assim, ó, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque os seus erros também, eles têm duas caminhos, né? Ou você vai e não vai aprender e vai cometer o erro de novo, ou você vai aprender, cara, com o Sim. seu erro. Show Sim. de bola. Falar, não, isso daqui eu não cometo mais. Sim. Então, muitos erros na minha vida foi dessa forma. Eu falei, cara, não cometo mais. Eu Mas sei o teve quanto que é uma ruim. cha- Por exemplo, quem bebe, velho, já ficou maluco aí, enfim, vomitou, meu irmão. Eu lembro que eu deitei na cama assim, velho, tudo rodou. Eu falei, velho, nunca mais eu faço isso, velho. Sim. Mas eu Tipo, falo minha isso todo pressão domingo. abaixa, Todo domingo velho. eu falo Putz. isso. Como que você pensa, já que você tem pretensões políticas lá na frente, daqui a pouco você está enfrentando o bolsonarismo de alguma maneira? Cara, eu não acho que eu vou enfrentar o bolsonarismo. Eu acho que hoje, infelizmente, tem uma pequena parcela dentro Enfrentar não, do, concorrer, digamos, vai. do bolsonarismo, que quer me colocar contra o próprio Bolsonaro, que fica incomodado da relevância. Que quer rachar, Só talvez. que, cara, eu não tenho culpa, bicho, de ter feito o vídeo que eu fiz. Eu não tenho culpa das pessoas também gostarem de mim, enfim. Tem muita gente que me apoia e também vota no Lula. Eu não tenho de louco, assim. E, cara, eu fico feliz com isso. E isso, obviamente, incomoda. Pode ter certeza que em qualquer área da vida isso vai acontecer. De você estar crescendo e pessoas não querendo você crescer, e, enfim, tratar você como uma ameaça. Agora, eu acho que o próprio Bolsonaro sabe que eu não sou uma ameaça nem pra ele, até mesmo porque, poxa, ele me apoiou minha candidatura para vereador, para deputado federal também. Ele, se saísse hoje para presidência, segundo as pesquisas, ele ganharia a presidência da República contra o Lula. Então, assim, ele é o cara, sim, que tem chance de vencer a esquerda hoje, sem nenhuma dúvida. Então, eu acho que se esses atritos ocorrem, cara, nunca vai partir de mim. De verdade, isso nunca vai partir de mim. Bem, pessoal, como deu pra gente perceber, uma entrevista conduzida aí, cheia de perguntas capciosas. Mas o Nicolas, ele foi inteligente e soube se esquivar e dar respostas contundentes e sábias, né? Isso mostra a maturidade, a inteligência, a cosmovisão política que o Nicolas adquiriu ao longo desse tempo. E você, o que você achou? Será que as perguntas foram perguntas capciosas? Foram perguntas realmente que eram para tirar a dúvida do público? Comenta aqui embaixo e te espero para o próximo vídeo.